queremos denunciar, revelar, desvendar as obras de Satanás. Vamos mergulhar nos escritos de Maria Valtorta. Tudo o que nos puder ajudar a compreender o mal. Esse mal que rejeita o bem. Esse amor que é satânico. Essa bondade enganadora, revestida de bondade, mas que é malícia. Muitos neste mundo estão possuídos pelas trevas e não sabem que estão. Muitos pensam que estão seguindo a verdade, mas eles mesmos é que fazem com que essa mentira se torne uma verdade. Estamos no tempo de uma cultura demoníaca. O mundo, como nunca, jaz tão grandemente sob o olhar maligno. As forças dos ares, das trevas, estão reinando. O Senhor nos chama a conhecer, a perceber, a nos vigiar, a buscar revelar se em nós há algum olhar maligno, há alguma sede pelo pecado, há alguma maldade incubada, algum prazer ilícito que gostamos de guardar, algo que parece para nós é valioso, uma sensação, um gosto na boca que nós sentimos em alguns momentos e não percebemos que é o gosto pelo pecado, é o gosto pelo prazer. Nós justificamos certas atitudes, certos comportamentos. Nós nos revestimos de conhecimentos, através das nossas experiências, através dos nossos sentimentos. Nós pensamos que estamos fazendo o correto em muitas coisas, mas pode ser que não. Por isso, vamos pedir a ajuda de Jesus através dos escritos da mística Maria Valtorta. Ele quer nos ajudar, nos diz: levanta-te. Vamos santificar o dia com uma página do Evangelho como me foi revelado. Porque a minha palavra é santa. Olhar os dias de Cristo na terra já é santificação, disse Jesus a Valtorta. Pois repetir o que diz Jesus é santificação. Porque pregar Jesus é santificação. Porque instruir os irmãos em Cristo é santificação. Ser-te-á dada uma recompensa muito grande por esta caridade. Se você ouvir essa palavra de Jesus, colocá-la em prática e divulgar e compartilhar para todos que você conhece. Não veja esse vídeo como uma indireta que você vai mandar para as pessoas. Veja esse vídeo como um alerta, como uma cura, como uma libertação. Jesus está indo para Jerusalém. Antes de ir para Jerusalém, passa por Betânia.
Devo ir para Betânia falar com meu amigo Lázaro. Por isso, ele diz: iremos e mostrar-lhe-eis que lá no templo eu não tenho medo. Não tenho medo dos fariseus e das suas ameaças. Decidi ir para o templo e a salvação das almas é muito mais importante e a saúde dos corpos daqueles que também buscam a mim, se souberem ter fé. Os apóstolos, em coro de desaprovações, dizem que é imprudência de Jesus em querer pôr-se em evidência no templo. E ele diz: iremos de propósito, para mostrar-lhes que eu não tenho medo, para mostrar que nenhuma ameaça me faz desobedecer ao preceito. Ainda não compreendeste o jogo dos fariseus? Todas essas ameaças, todos esses conselhos amigáveis em sua aparência, estão voltados para a intenção de fazer-me pecar, de fazer-me voltar atrás em minha missão, um propósito da minha vida, para poderem ter alguma prova verdadeira para as suas acusações. Não sejais medrosos, tende fé, ainda não chegou a minha hora. E Judas diz: mas por quê? Não vais antes tranquilizar a tua mãe? Ela está esperando por ti. De Judas Iscariotes. E ele diz, Jesus responde: não, primeiro eu vou ao templo, porque ele até o momento marcado pelo Eterno para a nova época é a casa de Deus. Ainda é a casa de Deus. Minha mãe sofrerá menos me esperando do que sofreria se soubesse que estou pregando no templo. É desse modo que eu honro ao pai e à mãe, dando ao primeiro as primícias das minhas horas pascais, e à segunda a tranquilidade. Vamos, não tenhas medo. Enfim, se alguém tiver medo, vá para o Getsemane, curtir o seu medo no meio das mulheres. Os apóstolos, açoitados por essa última observação, param de falar, põem-se de novo em fila, fila de 3 em 3, e seguem a Jesus. Iscariotes, como sempre, resmunga qualquer coisa. Manaém, discípulo de Jesus, se vira ressentido e diz, com voz firme: não, homem. Eu peço ao mestre que ponha à prova a minha sinceridade. E Jesus diz: não há necessidade disso, Manaém. Vamos embora. Entram no recinto do templo, pelo lado da fortaleza Antônia. Os soldados romanos olham, mas não se movem. Eles trocam palavras uns com os outros. Jesus os observa para ver se há algum de seu conhecimento, mas não vê nem Quintiliano nem o soldado Alexandre. Iscariotes o provoca. Por que não repetes aquele gesto santo? Não estás vendo? Eles já se esqueceram e a profanação se instalou de novo na casa de Deus. Não te afliges com isso? Não te levantas para defendê-la? Iscariotes provocando Jesus para quebrar de novo as bancas dos vendedores do templo. O rosto sereno e formoso, mais irônico e falso, ainda que Judas tenha tomado todo o cuidado para não parecer assim, chega até ser traiçoeiro, quando ele, um pouco inclinado, como se estivesse prestando um respeitoso favor, disse aquelas palavras a Jesus, aconselhando. Olhando-o de alto a baixo, Jesus responde: ainda não é hora, mas tudo será purificado e para sempre. Judas ri em sua malícia por um instante e depois comenta: o para sempre dos homens. Isso ainda é muito precário, mestre. Não estás vendo? Jesus não lhe dá resposta, atento como está em saudade longe José de Arimateia, que vai passando recoberto com o seu manto e acompanhado por outro. Jesus prega no templo e reza o Pai Nosso. Fala do reino, que venha o teu reino a todos os lugares onde já te conhecem e te amam, rezando universalmente.
e pelos que ainda não te conhecem, reza ao Pai no templo. E venha sobretudo aqueles que são 3 vezes pecadores, os que mesmo te conhecendo não te amam em tuas obras e nas manifestações de tua luz. E ainda procuram repelir e sufocar a tua luz que veio ao mundo, porque eles são almas das trevas e preferem as obras das trevas, e não sabem que querer sufocar a luz do mundo é fazer uma ofensa a ti mesmo. Porque tu és a luz santíssima e Pai de todas as luzes, começando daquela que se fez carne e palavra, para trazer a tua luz a todos os espíritos de boa vontade. Seja feita, ó Pai, a tua vontade por todos os corações que existem no mundo. Isto é, que se salvem todos os corações, e para que ninguém seja sem fruto o sacrifício da grande vítima. Pois desta é a tua vontade, que o homem se salve e goze de ti, Pai Santo, depois do perdão que está para lhe ser dado. Jesus olha para Gamaliel que se vai. Depois toma de novo a palavra para responder a alguns que estão resmungando uns com os outros e que parecem estar escandalizados, pois para tornarem mais patente o seu escândalo, o descarregam sobre Judas Iscariotes, acrescentando muitas queixas que o apóstolo tem que engolir sem reagir, encolhendo os ombros com o rosto nada satisfeito. Jesus diz: em verdade vos digo que aqueles que parecem ser uns bastardos são filhos verdadeiros, e que os filhos verdadeiros se tornam bastardos. Ouvi vós todos uma parábola. Há tempo houve um homem que, por causa de alguns compromissos, teve que ausentar-se por muito tempo de casa, deixando seus filhos, que eram ainda poucos, mais do que umas crianças. No lugar onde ele estava, escrevia cartas aos seus filhos maiores para conservá-los sempre no respeito ao seu pai distante, e para fazê-los lembrarem-se dos seus ensinamentos. O último filho nascido depois que ele tinha viajado ainda estava com a ama de leite, uma mulher que morava longe de lá, nas terras da esposa, mas que nem era de sua raça. A mulher veio a morrer, enquanto este filho ainda estava pequeno e longe de casa. Os irmãos disseram: vamos deixá-lo onde está, com os parentes de nossa mãe. Talvez o pai não se lembrará mais dele e com isso nós levemos vantagens, tendo que dividir a herança com um a menos quando nosso pai vier a morrer. E assim fizeram. Desta maneira, o menino que estava longe viveu criado por seus parentes do lado da mãe, sem ter conhecido os ensinamentos do seu pai, sem saber que tinha um pai e irmãos, ou pior, conhecendo que a amargura de ter que repetir assim: eles todos me repudiaram como se eu fosse um bastardo, e chegou até a pensar que o fosse, pelo tanto que se sentia rejeitado pelo pai. Quis o destino que ele, tendo se tornado homem e tendo se colocado em um emprego, porque, irritado como estava por aqueles pensamentos, tinha começado a odiar até a família de sua mãe, que ele reputava culpada de adultério. Aquele jovem tinha ido à cidade, onde estava seu pai, e sem saber quem era o pai, dele se aproximou, e teve a oportunidade de ouvi-lo falar. O homem era um sábio, e como não tinha o prazer de tratar com seus filhos, porque eles estavam longe, eles resolviam as coisas por si mesmos, mantendo apenas um relacionamento convencional com o pai distante. Apenas para fazer lembrar de que eles eram seus filhos e que por isso não se esquecesse deles no testamento. Ele se ocupava muito em dar bons conselhos aos jovens, dos quais ele conseguia aproximar-se do lugar onde vivia. Esse jovem ficou atraído por aquela bondade de pai para com todos aqueles jovens, e não somente se aproximou dele, mas viu um tesouro em cada palavra dele, que ia tornando melhor o seu espírito exasperado. Este homem adoeceu e teve que voltar para sua terra. E o jovem lhe disse: meu senhor, só tu é que me falaste com justiça, levantando meu espírito. Deixa que eu te acompanhe como teu servo. Não quero recair no mesmo mal de antes. O homem disse: vem comigo, ficarás no lugar do meu filho, do qual eu não pude mais ter notícia. E voltaram juntos para a casa paterna. Nem o pai, nem os irmãos, nem o próprio jovem puderam ter a ideia de que o Senhor estivesse reunindo de novo os que eram do mesmo sangue debaixo de um mesmo teto. Mas o pai teve muito que chorar pelos filhos que ele conhecia,
pois os encontrou esquecidos dos seus ensinamentos, insaciáveis, duros de coração, não tendo mais fé em Deus, mas ao contrário, com muitas idolatrias. E em seus corações a soberba, a avareza, a luxúria eram seus deuses, e não queriam ouvir falar de outra coisa, que não fosse alguma vantagem humana. O estrangeiro, porém, sempre se aproximava mais do Senhor, tornando-se justo, bom, amoroso e obediente. Os irmãos o odiavam, porque o pai amava aquele estrangeiro, mas ele os perdoava, porque havia compreendido que no amor é que está a paz. Um dia o pai, desgostoso com o procedimento de seus filhos, lhes disse: Vós estáis desinteressados pelos parentes de vossa mãe e até pelo vosso irmão, mas lembrai-vos da conduta dos filhos de Jacó para com o seu irmão José. Eu quero ir àquelas terras para saber notícias dele. Pode ser que eu o encontre e com isso me console. E se despediu tanto dos filhos conhecidos como do desconhecido, dando a este uma provisão em dinheiro a fim de que ele pudesse voltar ao lugar de onde tinha vindo, e lá se estabelecesse por algum pequeno comércio. Tendo chegado às terras da falecida mulher, os parentes dela lhe contaram que o filho abandonado, cujo nome primitivo era Moisés, mas que tinha passado a chamar-se Manassés, porque realmente ele, ao nascer, tinha feito que seu pai se esquecesse de ser justo, tendo-o abandonado. Não sejais injustos comigo. Havia-me sido dito que do menino se tinha perdido todas as notícias, e eu nem esperava mais encontrar nenhum de vós. Mas falai-me dele, como ele está, cresceu forte, é parecido com minha amada esposa que faleceu ao dá-lo à luz? Ela está bem? Ele está bem? Ele me ama? É forte e é belo como sua mãe, só que tem os olhos de uma cor negra pura. Mas da mãe ele herdou até a figura de uma alfarroba, que ela tinha de um lado. E de ti ele tem somente a tua pronúncia, um pouco gaguejada. Depois de adulto, foi-se embora daqui, muito aborrecido com a sua sorte, tendo dúvidas sobre a honestidade de sua mãe, e de ti, tendo um grande rancor. Ele andou para além dos montes e dos rios, chegando até Trapázio para... Estás falando Trapázio? Lá no Sinópio? Oh, falai. Eu morava lá e conheci um jovem um pouco gago, sozinho e triste, muito bom, ainda que por baixo daquela sua crosta de dureza. É ele? Falai-me dele. Talvez seja ele. Torna a procurá-lo. Do lado direito ele tem a figura de uma alfarroba em relevo escura, como tinha tua mulher. O homem partiu precipitadamente, esperando encontrar ainda o estrangeiro em sua casa. E ele havia partido para voltar à sua colônia em Sinópio. E o homem foi atrás dele até que o encontrou. Fez que ele lhe descobrisse o lado e o reconheceu. Caiu de joelhos, dando graças a Deus por ter lhe restituído o filho, e melhor do que os outros, que cada vez mais se bestializavam, enquanto que este, naqueles meses que se tinha passado, se havia tornado sempre mais santo. E ao filho bom ele disse: Tu terás a parte dos irmãos, porque tu, sem teres o amor de ninguém, te tornaste justo, mais do que qualquer outro. E não era justiça? Sim, que o era. Em verdade eu vos digo. São verdadeiros filhos do bem, aqueles que, rejeitados pelo mundo e desprezados, odiados, vilipendiados, abandonados como uns bastardos, reputados com uma vergonha e uma morte, sabem superar os filhos que nasceram na casa, mas são rebeldes às leis dela. Não é o ser de Israel que dá direito ao céu. Não é ser fariseu, escribas ou doutores que se assegura a sua sorte, mas é ter boa vontade e vir generosamente em busca da doutrina do amor, para se renovarem nela, fazerem-se por meio dela filhos de Deus em espírito e em verdade. Jesus se vira para o grupo dos prosélitos doentes. Sois capazes de crer em tudo o que eu disse? Pergunta em voz alta. Sim, ó Senhor, todos respondem. Senhor, tu sabes o que mais nos falta. Dai-nos, sobretudo, a paz e a vida eterna. Disse Jesus: Levantai-vos e ide louvar ao Senhor, estáis todos curados no nome santo de Deus. Jesus, depois que sai de Jerusalém, então, é aí que ele vai para Betânia, me perdoem porque eu confundi. E lá em Betânia, Nicodemos diz, porque Nicodemos estava lá. Eu, porém, o que digo é, mas aquele Judas Iscariote, Senhor, depois da tua partida, eu o encontrei gritando como um demônio no meio de um grupo de alunos dos
mestres, rabis. Esse Judas, ele te acusava e te defendia ao mesmo tempo. Ele te acusava e te defendia ao mesmo tempo. Estou certo de que ele estava convicto de não fazer senão somente o bem ali. Ele acreditava que ele estava fazendo bem. Eles queriam encontrar culpa em ti, certamente atiçados por seus mestres. Judas repelia as acusações com grande ardor, dizendo: só uma culpa tem o meu mestre, a de fazer realçar muito pouco o seu poder. Ele deixa sempre passar a hora oportuna. Ele cansa os bons com sua excessiva mansidão. Ele é rei, e como rei deve agir. Vós o tratais como um servo, porque ele é manso. E ele se arruína por não ser mais do que manso. Para vós que sois vis e cruéis, só mesmo o chicote de um poder absoluto e violento. Oh, por que não posso eu fazer dele um violento Saul? Olha que absurdo. A mentalidade maliciosa contrária a Jesus Cristo. Vou ler de novo. Só uma culpa tem Jesus, meu mestre, a de fazer realçar muito pouco o seu poder de Deus que ele tem. Ele deixa sempre passar a hora oportuna. Ele cansa os bons com uma excessiva mansidão. Ele é rei, e como rei deve agir. Vós o tratais como um servo, porque ele é manso. E ele se arruína por não ser mais do que manso. Para vós que sois vis e cruéis, só mesmo o chicote de um poder absoluto e violento. Oh, por que não posso eu fazer dele um violento Saul? Meu Deus, como que um apóstolo que convive com Jesus, que ouve as palavras de Jesus, come com Jesus, dorme ao lado de Jesus, não conhece o próprio mestre. Ou pode ser que ele até conheça, porque ele diz que Jesus é manso, mas quer transformar em um violento Saul. Meu Deus, o que esse homem pensa na cabeça? Por isso muitos são maléficos, achando que são bons, achando que é correto. Essa é a mentalidade de Satanás na mente de Judas Iscariotes. Quantos de nós católicos pensamos que devemos falar essas coisas com violência, ameaçar as pessoas do inferno, ameaçar as pessoas com palavras duras para que elas se convertam? Mas Jesus quer nos ensinar, a mim e a você, que sejamos mansos e humildes de coração. Nós todos temos esse tipo de malícia. Todos nós temos um pouco de Judas Iscariotes em nós. E precisamos, desde já, renunciar a isso. Jesus quer nos moldar, nos purificar de toda essa contaminação mundana, no qual nós achamos que o pecador precisa ser castigado a ponto de sair sangue dele. Nós não pensamos do jeito correto. Quando alguém é procurado pela polícia porque fez chacina, todos falam que essa pessoa tem que morrer, que essa pessoa tem que ser tirada da terra, que essa pessoa tem que pagar o que está fazendo. Claro que tem que pagar, porém, nós não percebemos a violência que move-se dentro de nós. A ira, a malícia, a maldade. E não pensamos que esse é um filho de Deus que nós precisamos rezar por ele e pedir a sua conversão. Justiça, sim, precisa ser feita quando alguém é um pecador que causa muito estrago na sociedade, que mata pessoas, porém, ele ainda é, acima de tudo, um filho de Deus. E nós não temos misericórdia. Nós não rezamos uma Ave Maria, muitas vezes, quando nós vemos notícias de pessoas corruptas, de criminosos, de grandes pecadores. Nós olhamos para eles e ficamos com repugnância, com uma ira, e alimentamos
muitos sentimentos terríveis dentro de nós. Nada, não somos nem um pouco diferentes de Judas Iscariotes. Por isso, se você é do tipo que gosta do pecado e rejeita essa verdade, saiba o que Jesus vai dizer. Eu digo, Jesus disse, Judas é o homem, como também o é Gamaliel, homem limitado ao lado do Deus infinito. O homem é tão restrito em seu pensamento, enquanto não tiver recebido uma respiração sobrenatural, que pode acolher somente uma ideia, incrustá-la em si, ou incrustar-se nela, e assim fica. Ainda que esteja contra a evidência, cabeçudo, obstinado, pela fé talvez naquilo que mais o chocou. No fundo, Gamaliel tem uma fé como poucos em Israel no Messias entrevisto por ele e reconhecido em um menino. Ele é fiel àquelas palavras daquele menino, e assim é Judas, saturado da ideia de um Messias, como a maior parte de Israel a cultiva, confirmado nela desde a minha primeira manifestação a ele, quando eu derrubei tudo no templo com muita ira e violência, pelo zelo à casa do meu pai. É essa a imagem que ele guarda de mim, e é essa imagem na qual ele se apaixonou por mim. E ele não deseja que eu seja diferente dessa imagem. Assim é Judas, saturado da ideia de um Messias, como a maior parte de Israel a cultiva, confirmado nela desde a minha primeira manifestação a ele. Ele vê, isto é, quer ver no Cristo o Rei temporal e poderoso, e é fiel a esse seu conceito fixo, ó quantos, até no futuro, até no fim dos tempos, se arruinarão por um conceito errado da fé, teimosos contra toda a razão. Mas que achais vós? Que seja fácil seguir a verdade e a justiça em todas as coisas? Que achais vós? Que seja fácil alguém salvar-se só porque é um Gamaliel ou um Judas apóstolo? Não, em verdade vos digo, que é mais fácil que se salve um menino, um fiel comum, do que alguém elevado a um cargo especial ou a uma missão especial. Geralmente, entra nos chamados para uma posição extraordinária a soberba por sua vocação. E essa soberba abre as portas a Satanás, expulsando a Deus. Vou ler de novo. Hoje começa o mês vocacional e muitos estão com ideias incrustadas em suas vocações e usam suas vocações dessa forma. Por isso, nós precisamos repetir. Vamos ver o que Jesus diz novamente. Eu digo que Judas é o homem, como também o é o Rabi Gamaliel. Homem limitado ao lado do Deus infinito. O homem é tão restrito em seu pensamento, enquanto não tiver recebido uma respiração sobrenatural, que pode acolher somente uma ideia, incrustá-la em si, ou incrustar-se, fixar-se nela e assim ficar. Ainda que esteja contra a evidência, cabeçudo, obstinado, fé talvez naquilo que mais o chocou e o chamou a atenção. No fundo, Gamaliel tem uma fé como poucos em Israel no Messias entrevisto por ele e reconhecido em um menino. Ele é fiel às palavras daquele menino. E assim é Judas, saturado da ideia de um Messias, como a maior parte de Israel a cultiva, confirmado nela desde a minha primeira manifestação a ele, quando eu quebrei tudo no templo. Ele vê, isto é, quer ver no Cristo o Rei temporal e poderoso, e é fiel a esse conceito. Oh, quantos até no futuro, até o fim dos tempos, se arruinarão por um conceito errado da fé, teimosos contra toda a razão. Mas que achais vós? Que seja fácil seguir a verdade e a justiça em todas as coisas? Que achais vós? Que seja fácil alguém salvar-se só porque é um Gamaliel ou um Judas apóstolo? Não. Em verdade eu vos digo que é mais fácil que se salve um menino, um fiel comum, um leigo comum, do que alguém elevado a um cargo especial na igreja ou uma missão especial. Geralmente entra nos chamados
para uma posição extraordinária, a soberba por sua vocação. Então, entra nas pessoas dos chamados, nos vocacionados, aqueles que dão a sua vida, entra a soberba por sua posição extraordinária. A soberba por sua vocação, e essa soberba abre as portas, então, a Satanás, expulsando a Deus. As quedas das estrelas são mais fáceis do que as das pedras. O maldito procura apagar os astros e vai se insinuando, tortuoso, servindo de alavanca contra os eleitos, para fazê-los sossobrar. Eu não sei o que significa essa palavra. Sossobrar. Se milhares e dezenas de milhares de homens comuns caem nos erros, a queda deles não abate senão eles mesmos. Mas se cai um escolhido de Deus, um eleito de Deus, um padre, um sacerdote, um religioso à frente de um povo, um papa, um bispo, escolhido para uma condição excepcional e se torna instrumento de Satanás em vez de ser de Deus, e se torna a voz de Satanás em vez de ser meu discípulo, então a ruína dele é bem maior e pode dar origem até a profundas heresias que lesam um número incalculável de espíritos e almas. Né? O bem que eu dou a alguém produzirá muito bem se cair num terreno humilde e se souber permanecer humilde, mas se cair num terreno soberbo ou se tornar assim por causa do dom que recebeu, então de bem se torna mal. A Gamaliel foi concedida uma das primeiras epifanias do Cristo. Ela devia ser o seu precoce chamado para o Cristo. É esta a razão da sua surdez à minha voz que o chama. A Judas Iscariotes foi concedido que fosse um apóstolo, um dos 12 apóstolos, no meio dos milhares de homens de Israel. Isso devia ser a sua satisfação, mas que será ele? Meus amigos, o homem é um eterno Adão. Adão tinha tudo, menos uma coisa, pois foi esta que ele quis, contanto que continue a ser Adão. Mas muitas vezes ele se transformou em Lúcifer. Tem tudo, menos a divindade, e ele a deseja. Quer o sobrenatural para causar admiração, para ser servido, aclamado, temido, conhecido, celebrado, admirado. E para ter um pouco disso que só Deus pode dar gratuitamente, ele se agarra então a Satanás, o qual é o macaco de Deus e concede simulações de dons sobrenaturais. Oh, que horrível sorte a desses insatanizados! Eu vou deixar-vos, meus amigos. Vou retirar-me um pouco. Preciso rezar e me recolher em Deus. E Jesus, muito perturbado, sai dali. Então, vamos fazer vários vídeos, nos posicionar diante dessas palavras de Jesus referente a Judas Iscariotes e alguns exemplos de pessoas que estão obstinadas no pecado. Gostam do pecado e não abrem mais os olhos e ouvidos para ouvir a verdade. Até mais. Deus abençoe você, gente.